Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde aqui nós trazemos as pessoas que querem compartilhar os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje, e nós vamos falar sobre desafios de escritórios para projetos complexos. Os projetos complexos carregam um extraordinário grau de incerteza e imprevisibilidade. Desta forma, os gerentes de projetos enfrentam um ambiente de tomada de decisão em que muitos dos fatores críticos estão além do controle direto da equipe do projeto. A complexidade de um projeto é dinâmica. Seus componentes interagem entre si de formas diferentes, como se fosse um jogo de xadrez. Apesar do escopo final do projeto ser incerto nos estágios iniciais do desenvolvimento do projeto, a equipe do projeto deve desenvolver soluções para satisfazer os problemas que possam afetar a capacidade de alcançar os objetivos iniciais do projeto, incluindo prazos e orçamentos. O nível de incerteza também pode variar com a maturidade da organização em criar estruturas sólidas. E é sobre isso que iremos refletir nessa prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Glauber Barreto. Olha só que fantástico, uma prosa muito bacana que eu vou ter aqui com o meu amigo Glauber Barreto, nós que nos conhecemos lá na PUC do Rio Grande do Sul. Meu amigo Glauber, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui contigo, né? Um amigo foi tão prazeroso aí conhecer na PUC do Rio Grande do Sul. E boa noite a todos os convidados, né? E a sua assistência também. Muito obrigado pela oportunidade. Bacana. E seguindo aqui, meu amigo, quem é o Glauber Barreto? Perfeito. O Glauber Barreto é, além de tudo, pai de 3 filhos, né? Um esposo bastante dedicado, e no âmbito profissional, eu sou diretor de projetos da Andrade Gutierrez. Agora, nesse exato momento, eu estou assumindo uma função de desenvolvimento de negócios, onde a gente, desde a fase de desenvolvimento das soluções junto aos clientes, até a entrega dos projetos, a gente vem acompanhando e vem desenvolvendo em conjunto ali as soluções. Então, sou formado pela Universidade de Pernambuco como engenheiro mecânico e tenho aí MBA na FGV, na Fundação Dom Cabral, e pós-graduação na PUC. Que bacana, muito legal. E esse é um tema muito interessante, né, o Glauber? E eu gostaria que você discorresse sobre ele, já contextualizasse um pouco mais, você que está aí em Belém do Pará hoje, né, para fazer a prosa comigo. Vamos lá, Glauber? Vamos lá. Inclusive, eu estou em Belém do Pará por um tema de gerenciamento de projeto também, tá certo? Então, eu percebo que cada vez mais, com a complexidade da nosso dia a dia, o gerenciamento de projeto tem ganho um protagonismo muito interessante. Já visto as condições que a gente tem passado no mundo, as incertezas que a gente tem passado aí a nível internacional, seja com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, seja com a pandemia, que demanda bastante exercício logístico e de outras coisas mais, inclusive da administração dos próprios recursos do projeto. Então, o gerenciamento de projeto em todas as áreas das empresas, em todos os segmentos, tem ganho um grande protagonismo, porque é uma área formada com o objetivo de resolver os problemas daquele momento, os problemas da organização, os problemas dos projetos que a organização tem como desafio no seu pipeline. Muito legal. E o Glauber, aí na sua colocação, na realidade, nós estamos desbravando um tema aqui voltado para projetos complexos. O que é um projeto complexo? Fala para nós, o Glauber, para a gente entender um pouquinho mais, e por que o escritório de projetos é alguma coisa tão necessária, por que ele traz benefícios quando implementado, Glauber? Excelente pergunta, Paulo. Na verdade, o escritório de projeto, né, como eu estava comentando,
ele pode ser um escritório permanente, né, de forma estrutural, ele direcionar e gerenciar diversos projetos daquela empresa. Ele pode ser um escritório pontual, formado para resolver problemas pontuais. Por exemplo, as empresas logísticas, hoje em dia, têm formado escritório de projeto para resolver problemas pontuais, né? A semana passada eu estava com um amigo e ele me comentando um pouco de desafio logístico relacionado a entregas que a empresa que ele trabalha precisa fazer para a Rússia e, consequentemente, como eles tiveram ali vários navios que ficaram presos, foi formado um escritório de projeto para resolver a logística, são produtos perecíveis, e como seria feito todo esse gerenciamento dessas atividades, né? O projeto complexo a gente pode entender por algumas óticas, né? Por algumas características. Então, o projeto ele pode ser complexo quando o escopo dele é um escopo complexo, ou seja, as atividades daquele projeto são as atividades bem complexas. Você pode entender um projeto complexo quando você tem um prazo exíguo para a execução desse projeto, que demanda um excelente planejamento ali e diversos exercícios para que você consiga cumprir com o prazo. Você pode ter um projeto complexo quando você tem um CAPEX, você tem um orçamento do projeto que é muito apertado, e você precisa fazer uma engenharia de valor ou procurar soluções para se enquadrar dentro desse valor que está orçado. Um projeto complexo também pode ser do ponto de vista de recursos, né, físicos. Quando você está em áreas remotas, você tem dificuldade para levar as pessoas, administrar as pessoas naquele local. Ele também pode ser visto como um projeto que tem interface com o processo fabril, né, produção fabril daquela empresa, onde parar aquela produção é extremamente complexo e pode gerar uma perda muito grande para aquela companhia. Então, todas essas características que eu mencionei, elas formam, né, elas acabam se enquadrando em um projeto complexo. Muito interessante esse ponto que você trouxe, e aqui, conforme você foi navegando na sua explicação aí, curiosamente me trouxe aqui à minha mente algumas situações e alguns fatores que são extremamente importantes, porque quando nós falamos em riscos e incertezas, ao fazer a abertura lá, toquei um pouco nesses pontos. Risco e incerteza existe em todo projeto. Eu imagino como é que isso se caracteriza, né, Glauber, num projeto ainda mais complexo. Como é que você enxerga isso? Dá para navegar um pouco nesse contexto? Perfeitamente, Paulo, perfeitamente. Na verdade, um projeto, um grande projeto, ou mesmo até um pequeno projeto, é importantíssimo que venha atrelado a uma gestão, a uma forte gestão de riscos, né? Então, isso hoje, no mundo VUCA que nós estamos, ele é imprescindível que, ao fazer o projeto, ao definir o escopo, ao ter definida a sequência de atividades e como aquele projeto vai ser gerenciado, né, as rotinas, os recursos e o orçamento daquele projeto, a gente precisa fazer um mapeamento dos riscos para a gente identificar os riscos e as oportunidades que tem daquele projeto. E, consequentemente, a gente precisa conhecer as nossas incertezas, ou seja, tentar mitigar o desconhecimento do futuro, que são as incertezas. E, consequentemente, os riscos, eles vão gerenciar as incertezas desses resultados futuros, tá certo? Então, é importantíssimo, numa gestão de riscos, esse mapeamento, esse gerenciamento dessas atividades, para que você possa trabalhar montante para mitigar ou para descartar esses riscos, ou mesmo para você reconhecer que tiveram esses riscos e você poder realmente computar isso nos seus resultados e administrar e gerenciar isso em conjunto com todas as atividades do projeto. Interessante que você trouxe aí uma contribuição bastante interessante, avaliando os riscos, falando das incertezas. Logicamente, nós não temos bola de cristal, mas, de alguma maneira, nós buscamos as contingências, que é antecipar os problemas. Como é que você enxerga essa parte de contingenciamento e essa visão, o Glauber, de tentar antecipar o incerto, ou seja, aqueles problemas que eventualmente venham a acontecer? Como é que é isso? Navega um pouco para a gente. Excelente.
Na verdade, existem algumas metodologias, né, que são utilizadas para a gente trabalhar a montante, tentando identificar as incertezas, que são extremamente importantes para que você possa reduzir os seus impactos, para que você possa ter previsibilidade da sua contingência e, eventualmente, até você ser mais competitivo, inclusive, né? Porque as contingências elas são importantes para que você, eventualmente, consiga mapear todos os riscos, mas para que também você possa prever do seu CAPEX valores necessários para que, se você incorrer nesse risco, você está suportado por esse orçamento. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tenho vivido nos grandes projetos que eu venho implantando, diretamente ou indiretamente, que são projetos na área de infraestrutura. Na grande maioria são projetos complexos, porque envolve uma grande quantidade de mão de obra, projetos de sua natureza complexa por conta da sequência de atividades, por conta do grau de risco, né, das atividades. E a gente, há alguns anos atrás, na busca por amadurecimento desse processo de gestão de riscos, né, e de excelência operacional, a gente implantou no nosso planejamento de atividade uma metodologia que se chama o Last Planner System, onde, nesse Last Planner System, a gente tem uma das rotinas, que é o Six Week Look Ahead, que é uma reunião onde nós reunimos todos os stakeholders e identificamos as restrições que nós temos, olhando 6 semanas para frente, ou 8 semanas para frente, isso aí seria um 8 Week Look Ahead. Enfim, a metodologia ela pode ser amadurecida de acordo com o projeto, mas o grande objetivo dessa reunião é, olhando para as atividades que você vai executar nas próximas 6 semanas, você consiga levantar com aquele grupo e com a contribuição e com a provocação daquela plateia todas as restrições que impedem que aquelas atividades aconteçam de forma contínua, de forma limpa, sem interrupção. Essa reunião ela é fantástica porque ela tem uma contribuição enorme de todas as áreas, é um momento de comunicação no projeto entre as áreas também, e é um olhar para as atividades e sequências do cronograma de tal forma que você consiga identificar todas as atividades e consiga performar dentro da produtividade esperada, dentro do custo esperado e dentro da sequência que foi planejada daquele projeto. Então, hoje é a forma como a gente identifica, Paulo, essas incertezas, e isso tem trazido um resultado excepcional no nosso planejamento e nessa busca da melhoria contínua também aí, com o objetivo de mitigar as nossas incertezas, né, e os nossos riscos. Interessante esses pontos que você trouxe, até porque quando você fala desse planejamento avançado, né, uma das expressões que me aparece aqui é o planejamento de vendas e operações, ou planejamento de vendas e execução, que é o famoso Sales Operations Planning, tão utilizado no supply chain, né? Que nada mais é do que envolver várias áreas dentro da organização, área de planejamento, finanças, recursos humanos, operações propriamente ditas, exatamente para saber se há viabilidade de executar aquilo no futuro e o que precisa ser feito exatamente dentro dessa linha de raciocínio que você trouxe para eventualmente mitigar os riscos. Alguém pode avisar, poxa vida, eu preciso trazer um equipamento que está lá na Polônia, o navio leva 40 dias para chegar aqui. Dependendo do caminho crítico que você tenha no seu projeto, eventualmente você não vai conseguir com que esse equipamento chegue para poder amparar aí o seu projeto. O Glauber, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos chegando aqui no finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa, e eu gostaria de explorar contigo um pouco esse modelo, essas metodologias, estratégias para execução, mas eu vou pedir para a dona Corujinha trazer um cafezinho aqui para nós. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Glauber que está trazendo aí o conhecimento, a sua experiência nessa área de projetos, uma experiência fantástica. Glauber, meu amigo, vamos seguir aqui. Eu gostaria agora, conforme nós comentamos no finalzinho do primeiro tempo, do primeiro bloco, falar sobre as estratégias e as metodologias para a gente fazer uma execução, e uma execução bem feita. Então, falar de objetivos, de estratégia, conectar planejamento e os recursos existentes. De certa forma, você já falou um pouco sobre esses itens, mas
aqui nós vamos explorar um pouquinho mais nessa esfera de estabelecer o objetivo, a estratégia, o planejamento e que recursos nós precisamos. Vamos lá? Vamos lá, Paulo. Perfeito. Então, dentro da esfera de estratégias e metodologias para uma boa execução, pegando a experiência do mercado de infraestrutura, isso se aplica também ao mercado de tecnologia e aos demais projetos, né? Mas pegando como um case aqui a área de infraestrutura, todo o nosso trabalho nasce numa declaração de escopo. Então, geralmente os projetos que nós executamos são projetos EPCs, que significa engenharia, suprimento e construção. Dentro da engenharia, é importantíssimo que seja estabelecido, nesse momento, uma boa interface, um bom desenvolvimento de projeto, com metodologias assertivas, trabalhando muito nesse momento a engenharia de valor, a engenharia de execução desse projeto, né, com as metodologias adequadas, dentro dos desafios do cronograma, porque essa demanda vai contribuir bastante para que a gente consiga fazer uma compra bem feita na área de suprimento, e para que a gente consiga fazer uma execução bem feita na área de construção. Então, tudo nasce a partir da engenharia, com um bom planejamento de execução das atividades de engenharia, sempre através de um planejamento puxado. Então, significa dizer que é sempre um planejamento de trás para frente, ou seja, quem demanda sempre as nossas atividades de engenharia é o nosso caminho crítico, de tal forma que a gente possa dar o ritmo adequado para a execução do cronograma desse projeto. Então, uma vez que você tenha isso estabelecido uma declaração de escopo assertiva e conseguido fazer todo esse trabalho na engenharia, o nosso grande desafio é logístico. Então, passa por toda a parte comercial, de você fazer boas negociações e boas compras, e você administrar a cadeia de fornecimento, né? Quando a gente está falando de projetos EPCs na área industrial, por exemplo, a gente tem fornecimentos ao longo do mundo inteiro. Então, você tem projetos que têm fornecimento na China, tem fornecimento em vários países da Europa, tem fornecimento em diversas partes do mundo. Então, você, principalmente dado a complexidade logística hoje, com a escassez de navios com a frequência que nós tínhamos, com alto custo de container, com alto custo dos combustíveis, a gente precisa ter isso muito bem desenhado e bem planejado para que a gente consiga fazer boas negociações dentro dos custos que nos foram designados. E, consequentemente, a gente possa garantir as entregas do projeto dentro dos prazos necessários para executar a construção desse projeto. Uma vez que a gente tenha toda a cadeia de fornecimento, né, estabelecida, a gente se dedica aos recursos de construção para que a gente consiga atender o cronograma do nosso projeto. Bacana, bacana, muito legal. E outra coisa que eu gostaria de explorar com você, acho que tem 3 elementos dentro do projeto. Um pouco você já falou de riscos, mas como é feita a gestão de riscos? Ou seja, quais são os elementos principais e fundamentais que você enxerga dentro do fator de administrar risco, passando pela parte de governança e vamos imaginar aqui estabelecendo as prioridades dentro desse processo todo, Glauber. Perfeito. A gestão de riscos na área de projetos complexos, Paulo, é uma atividade fundamental para o sucesso do projeto, né? No nosso caso, a gente faz a gestão de riscos desde a fase de proposta, quando a gente está desenvolvendo um projeto, ou seja, a gente está desenhando uma solução para aquele projeto, para que a gente possa atender às necessidades do nosso cliente. A gente, nessa fase, já começa a mapear todos os riscos e oportunidades que nós temos naquela fase. Obviamente que uma boa gestão de riscos ela passa por processos de maturidade, onde nesses processos de maturidade nós temos as nossas reuniões e workshops de riscos, para que a gente possa atualizar de acordo com a fase do projeto os riscos vigentes naquele momento e, consequentemente, a gente tem ali a contribuição de todas as áreas, a gente tenha a maturidade de mapear todos os riscos e, consequentemente, de gerenciar todos esses riscos e oportunidades, como eu mencionei aqui para vocês. Isso passa por diversas reuniões,
diversos workshops e acompanhamentos periódicos dessas atividades para que a gente possa estar descartando aqueles riscos, ou a gente possa estar mitigando aqueles riscos, ou, de fato, a gente possa realmente estar reconhecendo que o risco ocorreu e a gente tenha a contingência adequada para suportar aquele risco e tomar as devidas ações. No que tange a governança, quando a gente fala de governança do projeto em específico, nos projetos nossos, que são projetos muito grandes, né, projetos de infraestrutura, onde geralmente a gente tem ali valores de contrato em bilhões e muitos recursos dedicados àquele projeto, a gente estabelece no início do projeto uma governança que ela é uma estratificação da governança empresarial. Ou seja, a Andrade ela tem uma governança muito robusta desde a fase de desenvolvimento de negócios e desde a gestão da empresa como um todo, onde envolve as áreas de compliance, onde envolve as áreas de planejamento estratégico, onde envolve toda a gestão de portfólio de projetos da empresa, onde envolve a parte de excelência operacional, de inovação, toda a parte financeira, né? E todas as obrigações, obviamente, com a empresa com esse porte exigida, né? As auditorias, né? E contabilidade e tudo mais. Quando a gente desdobra isso para o projeto, a governança depende do tamanho do projeto, ela vai depender também da sociedade que você tem para aquele projeto, ou seja, a depender do projeto, a gente tem associações com tecnólogos, a gente tem associações com empresas que são complementares ao nosso projeto, e ali se define, em conjunto com aquelas empresas, todas as regras e alçadas de aprovações para aquele projeto, para o direcionamento daquelas atividades, para que a gente possa ter as aprovações de cada step, né, e de cada desenvolvimento de área, de tal forma que o projeto seja seguido com as devidas aprovações e dentro da complexidade estabelecida daquele projeto, com as devidas contribuições das empresas envolvidas nessa sociedade. Interessante. E quando você fala em grandes projetos de infraestrutura, eu fiquei aqui imaginando que os projetos que vocês fazem são projetos de rodovias, de pontes. Tem alguns outros exemplos para você trazer para o pessoal que acompanha aqui a Prozas com Bertaglia, só para eles se situarem, ou seja, tá bom, projetos de infraestrutura. Que projetos são esses? Excelente pergunta. Na verdade, a Andrade ela tem 75 anos de empresa e ela é extremamente conhecida pela área de infraestrutura, até porque foi onde a empresa começou, né? Mas a Andrade ela faz de todos os projetos, né? Eu posso citar para você ainda as maiores hidrelétricas aí do mundo nós estivemos envolvidos, então a gente tem um know-how muito grande nessa área. A gente na área de energia ainda nós trabalhamos nas principais termoelétricas do Brasil. Então, hoje, nós estamos atuando ali no Porto Açu, na termoelétrica do Porto Açu GNA, que é uma das maiores termoelétricas da América Latina. No mercado de renováveis, a gente faz, hoje, grandes projetos na área de fotovoltaica. Então, tem grandes projetos aí acontecendo ali no norte de Minas, no nordeste do Brasil, que a gente vem atuando nesses projetos. A gente tem na área de eólica ainda também, atualmente, a execução do maior projeto da América Latina. A gente tem na área de óleo e gás a execução de terminal de regasificação, e a gente já trabalhou também em várias unidades de refino. Então, a Andrade, na verdade, Paulo, ela vem fazendo projetos em diversas áreas, sejam de infraestrutura raiz, eu posso falar assim, que é a parte de infra mesmo, seja na área de energia, óleo e gás, seja na área de renováveis. Então, a gente está o tempo inteiro se desafiando, trabalhando para encontrar novos nichos de mercado e buscando aí a preparação também para que a gente possa suportar os nossos clientes com esses desafios. Que bacana. E aí tem um ponto, tudo isso que você fala, para mim, o Glauber, tem um ponto que tem que amarrar, ou seja, exige uma forte liderança
pessoas com muito conhecimento, muita habilidade, muita capacidade, né? E com foco na solução de problemas. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque as pessoas às vezes ficam pensando, puxa vida, é uma empresa enorme, uma empresa grande, projetos complexos, projetos interessantes, tem pessoas que gostam muito de desafios, assim como você, ou seja, o que você diz dessa preparação de pessoas para enfrentar uma realidade de projetos complexos? Boa pergunta, excelente pergunta, né? Porque a parte de pessoas é uma parte fundamental no nosso negócio, uma vez que a gente depende completamente do envolvimento das pessoas, do engajamento das pessoas. E isso é um trabalho enorme e de dia a dia que a gente faz com muito apreço na Andrade, né? A gente já passou por diversas transformações empresariais, onde essas transformações empresariais elas são lideradas desde o principal líder da empresa até o chão de fábrica, a gente pode falar assim, que são as pessoas que estão envolvidas nos projetos. E é muito trabalhado não só a comunicação, que é importante o desdobramento das metas, da comunicação para todas as pessoas, mas também o exemplo daquelas atitudes. Então, os nossos líderes principais, eles têm rotinas de acompanhamento do projeto, têm rotinas de desdobramento das metas do projeto através do planejamento estratégico. A gente tem um trabalho muito forte, né, voltado para a área de ESG, onde a gente, na parte do S, na parte social, a gente tem desenvolvimento dos nossos executivos, mas também dos analistas, mas também muitos trabalhos voltados para as comunidades onde a gente atua. Então, na hora que a gente estabelece um projeto de acordo com aquela região, a gente prepara um planejamento de atividades sociais para desenvolvimento daquela região. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do terminal de regasificação em Barcarena, onde é feito um trabalho de desenvolvimento de mão de obra, de qualificação daqueles profissionais, de conhecimento técnico da área de atuação, para que a gente possa deixar um legado para essa região, de forma que isso possa melhorar a vida daquela sociedade, não só no que tange a parte financeira, salarial, mas também como cidadão, né? como pessoa, né? Como família. Né? Os valores são muito importantes nesse desenvolvimento social. E isso, Paulo, tem toda a diferença na entrega dos nossos resultados, porque uma vez que a gente tenha toda a nossa cadeia, desde o CEO da empresa até o chão de fábrica, alinhado com as metas da empresa, engajado nos nossos desafios e com essa ciência que ele está se desenvolvendo, que ele está se tornando melhor, que ele está conseguindo levar para a família dele algo melhor, isso traz para a gente realmente uma energização que é intangível às entregas, né? E o como a gente consegue capitanear isso através de produtividade no nosso dia a dia. E aí, um ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, até para finalizar a nossa prosa, que está no finalzinho, o que você me diz das certificações? As certificações na área de gerenciamento de projeto são extremamente abrangentes. Né? A gente pode falar em gerenciamento de projeto, como eu comentei aqui, como um projeto específico. A gente pode falar também da gestão de portfólio, que envolve uma outra prosa, porque é um tema super extenso. Mas a principal certificação que tem hoje na nossa área, ela passa ou pelos MBAs ou pós-graduação em algumas grandes faculdades renomadas na área de gestão de projeto, ou mesmo, né, que é a principal certificação do setor, do nosso principal instituto, que é o PMI, que é a certificação PMP. Essa é a certificação clássica de entrada do principal profissional na área de gerenciamento de projeto, e aí depois ela vem sendo seguida de várias outras, né? Profissionais que estão mais na área técnica, ele pode fazer a certificação CAPM, que é a certificação PMI também. Ainda no próprio PMI tem uma certificação que é a RMP para a área de gerenciamento de riscos. Então, tem várias outras certificações aí que são complementares, mas o que eu poderia deixar aqui de orientação para aqueles que desejam começar na área de gerenciamento de projeto, ou mesmo já atuam e querem ampliar ali as suas qualificações, seria ou fazer o MBA na área de gestão de projetos, que é muito abrangente, passa por todos os temas e atualizações dessa área, ou começar pela certificação PMP, que é a primeira certificação aí
para os profissionais de gerenciamento de projetos e que a grande maioria acaba recorrendo. Uau, que prosa fantástica, meu amigo. Eu vou deixar aqui um gostinho de quero mais. Ficou uma prosa realmente sensacional, uma contribuição fantástica que você trouxe aqui. Meu amigo, um abraço virtual para você. Gratidão enorme. E ao infinito e além, ô Glauber. Grande Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com todas as pessoas que estão nos assistindo. E, Paulo, realmente fica com gostinho de quero mais, porque essa prosa de gerenciamento de projetos é uma prosa que levaria a gente aqui a discutir ela a noite inteira. Então, que as pessoas possam realmente aí aproveitar desse momento e fico à disposição ante qualquer dúvida que surja. Muito obrigado, Paulo, por tudo. Que bacana, meu amigo. Me ajude depois a divulgar bastante essa prosa aqui, porque o conteúdo é fantástico e merece uma divulgação especial. Gratidão enorme, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, Glauber. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Um grande prazer estar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!